Olá, amigos, bem-vindos de volta. Hoje é segunda. Vamos sobreviver a esta semana juntos e, na sexta-feira, vamos nos sentir muito bem. No vídeo de hoje, você pode resumir em 2 tópicos. A Rússia atinge a Ucrânia com um dos maiores ataques de drones e mísseis que esta guerra já viu. São mais de 450 drones e cerca de 50 mísseis, mais da metade balísticos. Eles atingiram alvos dolorosos para a Ucrânia. A segunda metade do vídeo pode ser resumida pela Ucrânia, revida. Também atingiram alvos dolorosos para a Rússia. E os alvos em si eram meio parecidos para ambos os lados. Usinas termoelétricas. Esse era o objetivo principal dos dois lados. Mas vamos começar com o ataque russo contra a Ucrânia. Isso aconteceu no dia 7 de novembro e foi massivo. E foi realmente doloroso, e eu odeio dizer isso, mas é pela verdade. Também foi eficaz. A Ucrânia destruiu novamente a maioria dos drones. Nunca é suficiente, pois se alguns passam, causam estrago. Os drones Shahed não são brincadeira. De 458 drones, 300 eram Shahed e 45 mísseis, sendo 32 balísticos. Antes de chegarmos aos alvos que a Rússia escolheu na Ucrânia, vou mostrar um vídeo de um menino ucraniano de 2 anos que ouve drones Shahed e mostra o que fazer ao escutá-los pelo olhar de uma criança. Ele já aprendeu. Pegue seu colchão, pegue suas coisas, vá para o corredor. Por que o corredor? Bem, quando os ataques de drones e mísseis estão acontecendo, você precisa de pelo menos 2 paredes entre você e o lado de fora. Isso é apenas o conhecimento básico sobre ataques de drones. Esta é a primeira parede, a segunda é a externa do apartamento. O corredor é o lugar mais seguro e o garoto sabe disso. Prepara tudo para dormir, pega o travesseiro dele. Então é isso, né? As crianças dessa geração na Ucrânia cresceram, se adaptaram a essa guerra, se adaptaram a ouvir explosões e imediatamente se prepararem. Seu segundo lugar para dormir no corredor? Então vamos agora aos verdadeiros resultados desse ataque. E é ruim para a Ucrânia, porque todas as usinas termoelétricas estatais, a produção de eletricidade delas na noite de 7 de novembro, depois desse ataque, parou completamente, chegou a zero absoluto, eu cito. Todas as usinas termoelétricas da estatal ucraniana Centrenergo estão fora de operação após o maior ataque russo que atingiu todas, a empresa anunciou em 8 de novembro. Segundo essa empresa, as usinas termoelétricas restauradas após os ataques de 2024 foram atingidas novamente, com vários drones russos os atingindo a cada minuto durante a noite de 8 de novembro. A Rússia também atacou subestações, então não é só infraestrutura de produção de eletricidade, mas também infraestrutura de transmissão de eletricidade, subestações, linhas de energia, tudo isso. Infelizmente, atingiram várias delas, como as subestações de energia. As usinas nucleares de Khmelnytskyi e Rivne sofreram ataques bem planejados. Tudo isso resultou em apagões, eu poderia dizer quedas de energia, mas foi isso. Isso implica que a energia voltou imediatamente, ou por algum tempo, não voltou. Para algumas cidades, algumas áreas suburbanas, a energia ficou totalmente fora por 18 horas. Cidades com milhões de habitantes ficaram totalmente escuras. Outro impacto desse apagão é na infraestrutura de água, que atualmente depende da eletricidade. Então, se você não tem eletricidade, a água simplesmente não passa pelos canos, porque os próprios canos, as bombas, são elétricas. Por exemplo, este vídeo é de Kharkiv. Na manhã seguinte. Pessoas fazem fila por água em poços, rios e qualquer fonte natural onde ela surge na superfície. Não sei como chamam isso em inglês, desculpa, num poço ou rio. As pessoas fazem fila para pegar água porque as bombas não funcionam sem eletricidade. Isso mostra como isso machuca as pessoas comuns da Ucrânia. Depois vou te mostrar. É Kiev, a capital, que foi mergulhada totalmente na escuridão e ficou na escuridão por quase 24 horas. Bem, foram 18 horas, mas ainda assim, esse foi o maior tempo que Kiev ficou totalmente no escuro. E se você olhar o vídeo, é muito bizarro, uma cidade onde quase 3 milhões de pessoas vivem totalmente na escuridão.
Se você vê alguma luz, então essas pequenas lojas aqui têm seus próprios geradores a diesel, quero dizer, o diesel também vai acabar em algum momento, ou eles têm seus próprios bancos de baterias. Grandes para os prédios inteiros, então alguns blocos de apartamentos têm luz por algumas horas. E as fotos, sim, elas me assustam. Quero dizer, eu já estive em cada uma dessas ruas que você vê nesses vídeos. É muito bizarro e até assustador ver isso. É assustador ver isso. Apagões na maioria dos distritos. A cidade está na escuridão por causa dos ataques russos. Cortes de energia de emergência e nas usinas foram implementados. Diversas lojas, farmácias e instituições operam com geradores e fontes alternativas de energia. Os ucranianos já estão acostumados, mas este é o maior apagão que já enfrentaram. Então, se olharmos para este mapa, que é apenas... Quero dizer, esses pontos luminosos são as maiores cidades da Europa e da Rússia, e você pode ver que a Ucrânia está na escuridão. Há alguns pontos, quero dizer, eu não estou... Claro, nem toda a geração de energia foi derrubada. Mencionei que derrubaram as usinas termoelétricas estatais. Há alguma luz na Ucrânia, mas a maioria está na escuridão, principalmente em comparação com Romênia, Hungria, Polônia e Rússia, países vizinhos. O que isso significa? Quão dolorosa é a perda de eletricidade? Mesmo que seja um déficit de 10 durante todo um trimestre de 3 meses, vou ler para você. Geração zero hoje. A geração de eletricidade foi suspensa em todas as termoelétricas estatais da Ucrânia. Esse golpe devastador dos ataques russos significa, em primeiro lugar, um déficit energético de 12% no quarto trimestre de 2025, reduzindo o crescimento do produto interno bruto e, em segundo lugar, milhões a menos no ano. Apagões limitados a poucas horas ou a um dia inteiro alimentam a insegurança alimentar e resultam em perdas agrícolas de mais de $1 bilhão. Para gerar crescimento do produto interno bruto e ganhar dinheiro, é necessária eletricidade para produzir em qualquer país. Sem isso, seu produto interno bruto será prejudicado imediatamente. Assim que começa, o terceiro impacto faz as empresas enfrentarem altos custos, ameaçando mais de 1 milhão de empregos. Mais uma vez, um vídeo ilustrativo de Kiev. Você não consegue ver o quão vasta é essa área, pois quase tudo está escuro. Mas essa vista deveria, parecer Nova York à noite. Quero dizer, é claro que é uma cidade grande. Deveria estar iluminado, mas está escuro e isso me dói muito. Vamos ver outro vídeo. O que acontece quando você não tem eletricidade? Porque você e eu, ambos, eu presumo, estamos todos tão acostumados a viver em sociedades onde a água sai quente e fria, tem eletricidade e tudo o que você precisa. Bem, por exemplo, os trens de alta velocidade funcionam com eletricidade, são trens elétricos. A Ucrânia possui trens modernos em algumas linhas, mas quando não há eletricidade você tem que voltar aos antigos soviéticos, locomotivas a diesel, que agora estão rebocando esses trens de alta velocidade porque eles não têm energia. Velocidade máxima de 50 km por hora agora, quero dizer, ainda funcionam, mas leva o dobro do tempo para ir do ponto A ao ponto B. E para abrir as portas de novo, você não tem eletricidade, então tem que usar o modo manual, que é mais difícil. Esta deve ser a locomotiva tipo Schmellock, feita pelo usuário UG, dos anos 60 aos 80. Velocidade máxima de cerca de 90 km por hora. Elas ainda são as únicas locomotivas a diesel atualmente usadas na Albânia. Essas T669 albanesas rodam ainda mais devagar do que as ucranianas, devido ao estado deplorável dos trilhos. Só um pouco de informação sobre esta velha locomotiva aqui. Falando em locomotivas, outro alvo russo foi um depósito de reparo de locomotivas em Krybinka, região de Poltava. Krybinka é um importante entroncamento ferroviário onde se cruzam duas linhas principais. A Rússia mira centros de transporte estratégicos para afetar a logística e o moral da Ucrânia. E se você olhar para isso, não parece nada bom, e esses depósitos de reparo ferroviário são caros. Quero dizer, locomotivas a diesel, aquelas bem antigas que acabamos de ver, transportando o trem elétrico de alta velocidade. Quero dizer, elas precisam ser consertadas para que o trem pelo menos possa se mover. Eles podem ser rebocados, mas se não puderem ser consertados. A Rússia está tentando colapsar toda a infraestrutura civil na Ucrânia, chegando ao próximo alvo. E sim, havia muitos alvos.
Esta é a mais nova usina de energia de biomassa ucraniana, construída em 2016, então é uma das usinas mais modernas da Ucrânia. Usinas de energia de biomassa queimam biomassa. Seja qualquer tipo de resíduo biológico, resíduos biodegradáveis, queima esses resíduos de qualquer instalação de produção biológica que tenha qualquer resíduo biológico. Pode ser óleo, pode ser alguma safra que estragou, tomate, qualquer coisa que seja biológica. Queima isso e gera calor e eletricidade a partir disso. É muito moderno e muito ecológico, por sinal. Não as tintas nas paredes, mas a ideia de que vem de fontes renováveis. A Rússia atacou isso 2 dias atrás e agora está fora de operação. Vamos falar do lado positivo. Não sei se é assim em inglês, mas 18 horas depois. Em Kiev, por exemplo, você pode ver o momento, o exato momento em que os heróis ucranianos, e agora mesmo, quero dizer, os engenheiros elétricos que consertam esses danos dia após dia, toda hora, conseguiram restabelecer a energia em algumas áreas da cidade. E isso realmente é um momento muito importante, porque, quero dizer, olhe para esses enormes prédios de apartamentos. Quantos desses apartamentos têm crianças? Crianças que precisam ir para a escola, crianças que precisam de comida, comida quente, comida aquecida, crianças que precisam estar aquecidas. Porque está frio em Kiev agora, sem eletricidade e sem aquecimento central. Este momento é ótimo para todos, principalmente famílias e crianças. Eles podem ter comida, água quente e aquecimento novamente em seus apartamentos. Isso, meus amigos, conclui o que a Rússia atingiu na Ucrânia em seu maior ataque terrorista contra civis ucranianos. Meus amigos, depois que a Ucrânia vencer a guerra, a maioria das coisas pode ser reconstruída, mas há coisas que se foram para sempre. Deixe-me guiá-los por um pedaço da história da Ucrânia que agora está perdido. Escondido a 72 metros sob o solo antigo de Bakhmut, há um segredo. A adega de vinhos mais profunda do mundo, berço da arte. Vinho elaborado com técnicas transmitidas por gerações. O vinho artístico é mais que um espumante, é uma peça rara da história. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e, por um ano, tropas ucranianas defenderam Bakhmut nas batalhas mais sangrentas da guerra. Em março de 2023, Prigozhin e o grupo Wagner entraram na cidade. A casa de Artwine caiu nas mãos dos invasores. As forças Wagner não esconderam sua presença. Você vê o oficial incrédulo diante do tesouro recém-encontrado. Vinho espumante, Artwine. Por muitos anos, enquanto tudo acontecia, a música clássica tocava ao fundo. Para o espanto dos ocupantes, ela ainda estava tocando quando eles entraram naquelas adegas. Você pode ouvir por si mesmo. Ouça. Pouco tempo depois, o líder do grupo Wagner, Prigozhin, ele mesmo, passeia pelas adegas, admirando as riquezas da cultura ucraniana. Prigozhin, durante o roubo das garrafas, resolveu zombar das mulheres ucranianas no Dia Internacional da Mulher. Escreveu uma saudação em uma das caixas enquanto sua equipe carregava o espumante para ser levado embora. Parecia que esse pedaço da Ucrânia ali estava perdido, mas não era assim. Antes da cidade cair, os homens mais corajosos arriscaram a vida contrabandeando algumas garrafas para os Estados Unidos. As últimas garrafas das adegas de Bakhmut simbolizam a coragem e resiliência das tropas ucranianas que defenderam a cidade até o fim. Mas agora, meus amigos, fico feliz em anunciar que este próximo segmento pode ser chamado de Ucrânia. Revidaram, porque eles revidaram e escolheram seus alvos com sabedoria. Começamos com a usina termoelétrica de Voronezh. A usina termoelétrica de Voronezh também era muito nova na Rússia. Ela foi concluída em 2019. 3 mísseis atingiram o novo bloco de energia da usina termoelétrica de Voronezh, segundo análises preliminares. 2 atingiram o prédio da caldeira, danificando geradores de vapor e turbinas dos módulos de gás LM6000. Outro atravessou o telhado, provavelmente atingindo o poço da turbina. Os ataques derrubaram o fornecimento de energia e calor na cidade. Era uma das unidades de energia mais modernas da região, concluída em 2019.
E se você olhar as imagens, pode ver que esta é a sala principal das caldeiras. A maioria das usinas termoelétricas no mundo, especialmente nos países pós-soviéticos, são semelhantes. Nós temos semelhantes na Estônia, aliás. Eu vi com meus próprios olhos. Tem esse prédio grande e quadrado em cima e por dentro. Tem uma caldeira que é responsável por uma grande parte daquela cidade específica, que aqui é Voronezh. É possível ver claramente o dano na foto. Há também um vídeo de muito longe, onde você só consegue ver um pouco de fumaça, nada mais. Porque está longe, afinal de contas. Mas isso também foi geolocalizado. O vídeo foi feito deste apartamento específico. Adoro essas geolocalizações tão precisas. Alguém grava um vídeo tremido e embaçado de um prédio qualquer e as pessoas geolocalizam tão bem que descobrem exatamente de qual apartamento veio. E se você acessar o registro de imóveis da Rússia, pode até descobrir quem fez esse vídeo. É loucura. Enfim, a geolocalização foi feita. E agora vamos para cá. Você pode ver onde fica no mapa. Mas eu também sempre gosto de ir ao Google Maps porque é uma ferramenta muito fácil de usar. Talvez você pense, não é nada, só civil, não militar. Mas olha o quão perto eu posso chegar se eu consigo ver os detalhes no asfalto, se eu quiser. Sim, essa instalação foi atingida. Se der um zoom, é a usina termoelétrica de Voronezh. Um Voronezhskaya aqui. E vou afastar o zoom da cidade de Voronezh para que você veja que é uma cidade bem grande. Agora, vamos viajar para a Crimeia Kvaradeyskoia, que fica no centro da Crimeia, na Praça Kvaradey, bem aqui. Esse mapa, se você conseguir reconhecer, vem de um dos maiores analistas militares russos, Rybar. Agora, ele é interessante porque seus relatórios entram em conflito com os de Gerasimov para Putin e assim com os do Kremlin. Por isso gosto de incluí-lo, porque é sempre bom ver os dois lados e saber o que o outro lado pensa. Agora eles relatam um ataque maciço contra seus próprios alvos na Crimeia. E se Rybar faz questão de desenhar tantas linhas em um mapa da Crimeia, então a Ucrânia levou esse ataque muito a sério. Eles enviaram vários drones para o depósito de campo na Praça Quarity. Outro alvo que a Ucrânia atingiu, viu? Eu disse que a Ucrânia revidou porque a Ucrânia atingiu muitos alvos em diferentes áreas, assim como a Rússia. Então você se lembra do porto de águas profundas de Tuapse ou Beret? Eu não sei como você chama isso em inglês, mas é para transportar carregamentos marítimos de petróleo russo. Eles carregam nos navios através desses portos ou berços em Tuapse, o porto do Mar Negro. Então Tuapse está na escuridão aqui. Mas a Ucrânia atingiu outro desses berços com um drone marítimo. Você pode ver a explosão e presumivelmente foi o Pier Oeste. Essas áreas aqui foram atingidas por drones marítimos ucranianos há cerca de 2-3 semanas. Havia vídeos magníficos sobre isso. Eles danificaram vários petroleiros, inclusive os que estavam sendo abastecidos naquele momento. Agora atacaram de novo no Pier Oeste. Quero dizer, esse porto é muito importante para a exportação marítima de petróleo bruto da Rússia, e a Ucrânia está atingindo o bolso russo, tirando suas possibilidades de exportar ou tornando isso mais difícil e caro. É por isso que eles atacaram esse porto específico. Agora, um alvo um pouco curioso. É uma subestação, então não é exatamente um alvo de alto valor. Há centenas de subestações em grandes cidades da Rússia e Ucrânia. Se você destruir todas, elimina a capacidade da rede elétrica deles. Mas essa subestação específica fica perto de uma instalação muito específica. Estamos falando da Berev Aviação ou da empresa de aeronaves Berev. Subestação T25 elétrica. 110, 35, 6 kW bem aqui. A Ucrânia atingiu essa subestação. Mas esta foto aqui é de uma imagem de satélite do Yandex. O Yandex é uma empresa de propriedade russa. Então, eles borraram essa área específica nesta cidade, só uma área aleatória. Por que que eles borraram isso? Porque está ligado ao complexo industrial militar russo. Eles não querem que as pessoas vejam o que tem aqui. Bem, o Google Maps não borraram essa área. Eles deliberadamente não fazem isso. Então, se você acessar o Yandex na Rússia, olhar qualquer cidade, você verá alguns lugares borrados.
Você pode descobrir imediatamente o que o complexo militar industrial russo não quer que você veja, porque está borrado. Você vai ao Google Maps, vê o que está lá e o que é. Neste caso específico, é a empresa de aeronaves Berev, que a Ucrânia já atacou várias vezes durante a guerra. Os russos borraram o local no Yandex Maps, facilitando a identificação de alvos valiosos para os ucranianos usando o Google Maps. Viu, eu te disse, o Google Maps é uma ferramenta maravilhosa, também temos um vídeo da subestação T25. Está queimando bem, mas isso não é o que eu quero te mostrar, na verdade. Eu quero te mostrar a empresa de aeronaves Berev. Se você for, isso foi há cerca de 2 dias, 8 de novembro. Esta é a base aérea Taganrog, que abriga um A-50, um A-100, um A-60 e um Antonov 26. Olhe para essas imagens. Esta é a subestação T25. Esta área ao sul dela era a área desfocada e o aeroporto bem aqui abriga todos esses aviões. E isso foi há 2 dias. Agora, esses são aviões muito valiosos. Vemos que o Yandex desfocou a empresa de aeronaves Berev, que provavelmente está consertando ou fazendo manutenção desses aviões. As próximas listas de alvos na Ucrânia são acessíveis como no Google Maps. É insano. O que estou dizendo? Vou traduzir para você. O que estou dizendo é: há aeronaves muito valiosas na pista da base aérea de Taganrog. 2 dias atrás, e muito perto dali, está a companhia de aeronaves Berev. Você pode concluir que estão fazendo manutenção nesses aviões que podem ficar lá por um tempo. O resultado? Vamos queimá-los. Vamos dar uma olhada em algumas estatísticas. Vemos que a Ucrânia está atacando S-300 e S-400. Ontem, na Crimeia, entre os alvos que mostrei, havia também um complexo S-100. Este vídeo veio ontem da Crimeia. Este é um lançador S-300 bem, não é mais. Agora já era, virou pó, foi completamente destruído. Mas quantos S-400 a Ucrânia já destruiu completamente? É uma boa pergunta. E a resposta, muitos. Exatamente 55% de toda a produção russa de S-400 já foi destruída. O pesadelo da defesa aérea S-400 russa. Das 56 batalhões que tinha antes da guerra, a Ucrânia já destruiu 31. Isso significa que 55% dos melhores sistemas de defesa aérea de Putin foram destruídos. Agora, o interessante é que pessoas ou analistas militares que não têm ligação com o exército, não estou falando nada de ruim sobre eles, mas às vezes dizem: uma bateria S-300 foi destruída, e mostram apenas um lançador sendo destruído. Existe uma diferença muito grande entre defesa aérea, bateria, batalhão de defesa aérea, sistema de defesa aérea e lançador. Sistema e lançador podem ser iguais, mas bateria e batalhão reúnem vários lançadores, sistemas e radares. Normalmente organizados em baterias, cada uma com 4 a 8 lançadores radares e veículos de comando. Então, se alguém disser que uma bateria de defesa aérea foi destruída, está cometendo um erro. A Ucrânia raramente destrói de 4 a 8 lançadores simultaneamente. Eles querem dizer sistema de defesa aérea destruído, ou um lançador destruído. Uma bateria de 4 a 8 lançadores, que formam batalhões, de 2 a 3 baterias por batalhão. Um regimento completo geralmente é composto por 2 batalhões. Espero que isso esclareça um pouco as coisas. E da próxima vez que alguém disser que a Ucrânia destruiu uma bateria de defesa aérea, você pode corrigi-los com o termo correto, que geralmente é sistema ou lançador. Por exemplo, ontem um lançador ou sistema S-400 foi destruído na Crimeia, então a Ucrânia destruiu. E esse número é muito conservador. Esses são apenas acertos confirmados visualmente. 31 batalhões, que incluem muitas baterias e ainda mais lançadores, como acabamos de descobrir. O total de batalhões que a Rússia tem agora, ou tinha antes da guerra, pelo menos 56. Baterias destruídas, 31. Perdas de guerra acumuladas, 55%. Meus amigos, alguém viu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov? Eu não vi, mas também não vejo Prigozhin há muito tempo. Bem, algumas pessoas dizem que Lavrov foi visto tirando essas fotos de si mesmo, deixando pistas de onde ele poderia estar. Eu não sei. Você sabe? Nós não o vimos? A Microsoft ainda está contratando ele para fazer uma grande inovação no sistema de janelas, se é que você me entende.
mas nós realmente não sabemos onde ele está. E supostamente ele caiu em desgraça com o Kremlin depois do fiasco com Putin e Trump. Vamos dar uma breve olhada em como as sanções dos Estados Unidos a Lukoil estão funcionando. Trump sancionou os dois maiores exportadores de petróleo da Rússia. Como essas sanções estão funcionando? O mundo livre já impôs sanções. Rússia caminha para o esquecimento, agora com a adesão dos Estados Unidos. Isso realmente tem algum efeito? E sim, tem. Essa é a resposta para você. Tem efeito, sim. A partir de dezembro, as maiores refinarias de petróleo indianas que estavam comprando petróleo bruto russo vão parar com esse petróleo marítimo, pelo menos. Isso cria um enorme vazio no mercado que outros países exportadores de petróleo vão tentar preencher. Por exemplo, a Aramco da Arábia Saudita vai vender seu principal produto, o Arab Light, para compradores asiáticos com um prêmio de $1 por barril, acima da média Oman-Dubai para embarques em dezembro. Ela vai baixar os preços do petróleo para parceiros asiáticos como Índia e China, que já compravam muito petróleo russo. Mas agora algumas refinarias que não querem ficar sujeitas às sanções dos Estados Unidos, o que realmente não querem porque essas sanções realmente prejudicam. Eles têm meios de prejudicar sua empresa e estão prontos para fazer isso se você comprar petróleo russo. Muitas refinarias de petróleo indianas estão parando e a Arábia Saudita imediatamente ocupa esse espaço. Eles estão aumentando a produção, que é a direção das operações. Todos estão aumentando a produção e a Arábia Saudita reduz o preço. Isso prejudica muito a Rússia, que perderá a participação de mercado. Em segundo lugar, eles não estão mais recebendo pagamento, porque o petróleo deles está parado no mar, nos navios-tanque. Ninguém está comprando. Existem países que estão comprando, mas não na quantidade que a Índia e a China compravam. Com a queda das exportações russas de petróleo para a Índia, a Arábia Saudita está ocupando esse espaço. Refinarias indianas, responsáveis por 65% das importações de petróleo russo, pararam as compras desde dezembro, enquanto a Arábia Saudita baixou os preços para atrair compradores indianos. A receita do petróleo russo despenca, é isso mesmo. Sempre que há um vácuo no mercado de petróleo, todo mundo corre para preenchê-lo. Eles vão baixar os preços, assim serão eles que venderão e depois podem aumentar os preços se quiserem. No momento, o único perdedor aqui é a Rússia. Todo o resto sai ganhando. Como a Índia pagará menos em outro lugar, a Arábia Saudita ficará com uma fatia maior do mercado. Isso é uma derrota para a Rússia. Agora, amigos, vamos falar sobre Bakrovsk, que todos comentam. É a principal área de foco para a Ucrânia e Rússia. A maioria das capacidades deles está concentrada nessa cidade. Não quero me alongar nos mapas, porque em Bakrovsk é muito difícil lidar com eles. Este mapa especificamente não tem nenhuma ligação com a verdade. Vou desenhar minhas próprias linhas aqui. Ignore o que você vê neste mapa agora. A área realista de controle russo seria algo assim. Mas novamente vimos ucranianos ontem nessas áreas, na região urbanizada de Bakrovsk, para mostrar que a linha de frente em Bakrovsk não é fixa ou definida. É muito fluido, tão fluido que você quase não consegue traçar nenhuma linha neste mapa. O que sabemos desde ontem é que a fábrica de processamento de carne, esta fábrica bem aqui e estes prédios aqui estão sob controle russo. Havia unidades russas nesta área 2 dias atrás. Elas não foram destruídas. E o objetivo possivelmente é cortar esta rodovia aqui e invadir a vila de Rivne. Tenho desenhado muito, é divertido. Mas Rivne, o objetivo maior é cercar Mirnograd e isolá-la de Bakrovsk. No geral, os russos estão presentes em cerca de 80% de Bakrovsk. Por exemplo, desenhei essa linha aqui, mas isso não quer dizer que seja a linha entre as unidades ucranianas e russas. Não é. Há ucranianos presentes nesta área e há russos presentes ao norte desta linha ferroviária. Esta é a linha ferroviária. Não vou explicar mais o mapa para não confundir as pessoas. Vou voltar ao Rebar, o blogueiro militar russo. Quem? Por que estou indo até ele? Quero ilustrar para vocês, antes de tudo, o motivo disso. Bem, porque Gerasimov, há quase 3 semanas, relatou diretamente a Putin, a pessoa mais alta do comando militar russo, relatou a Putin que Pakrovsk estava cercada.
Agora vamos pegar o maior blogueiro militar russo, que é o Rebar, 2 dias atrás, mostrando este mapa que Pokrovsk não está cercada. Que os russos ainda não conectaram as forças ao noroeste de Bakrovsk-Virnorad e que esse bolsão ainda está aberto. Um blogueiro militar russo entrando em forte conflito com o mais alto líder militar russo, Gerasimov. Por isso vou até ele, pois gosto desse conflito. Como o Rebar disse, a situação é muito fluida. Como eu disse, neste momento os combates estão acontecendo quase em toda a área urbanizada de Pokrovsk, principalmente na região norte. Tropas ucranianas se infiltraram atrás da linha zero russa, e tropas russas fizeram o mesmo na linha zero ucraniana em Bakrovsk. Vou trazer também analistas ocidentais do Instituto para o Estudo da Guerra. Eles informam que as forças russas reduziram temporariamente as ofensivas em direção a Bakrovsk. Então, os analistas alertam que essa pausa provavelmente será breve. É isso mesmo, os russos fizeram uma pausa operacional muito breve, de 1 a 2 dias. Eles estão reunindo reforços. Eles vão atacar novamente porque precisam cercar Bakrovsk. Digo isso porque, acima de tudo, é uma ordem política. Em segundo lugar, isso já foi relatado ao Putin há muitas semanas que isso é uma realidade e ainda não é. Se isso não acontecer, cabeças de generais vão rolar. Então eles precisam cercar Pokrovsk. Grandes consequências afetarão a hierarquia russa. Então dá para perceber que o avanço russo desacelerou um pouco nesses 2 dias. Você já sabe, isso vai continuar amanhã, depois de amanhã ou na próxima semana, vai continuar com a mesma ferocidade. Forças ucranianas restauraram parcialmente rotas logísticas ao norte de Bakrovsk, reabastecendo munição e estabilizando setores de defesa. O Institute for the Study of War observa que nos últimos dias a intensidade dos ataques russos diminuiu, já que as forças inimigas aguardam reforços enquanto reforçam suas próprias defesas e expandem o apoio logístico ao sul da cidade. Agora quero ilustrar, para que estejamos na mesma página, o quão contestada Pokrovsk realmente está. Esta é a área urbana e a estação ferroviária entre os trilhos. Há cerca de 3 dias vimos o 425º Regimento de Assalto encenar com a bandeira. Eles atravessaram quase toda a cidade, todas as áreas supostamente controladas pelos russos e também pelas áreas supostamente controladas pelos ucranianos. Só para mostrar como é disputado e onde estão as unidades. Casas distintas possuem diferentes unidades em seus porões. Ruas diferentes são controladas por unidades diferentes de exércitos diferentes. Eles começaram ao norte de Bakrovsk, cruzaram a linha férrea no centro de Bakrovsk e então hastearam sua bandeira no prédio da prefeitura. Isso foi há 3 dias, quase no sul de Pokrovsk, área sob controle russo há 2 semanas, mas não é o caso, também não está sob controle ucraniano. Cada rua e casa pode estar sob controle diferente a cada dia ou até mesmo a cada hora. Não existe uma linha de frente sólida, uma linha de frente controlada nesta cidade. É uma batalha muito específica nesta guerra. Então, se você vir qualquer tipo de mapa como este, eu já mostrei esse mapa para você antes, também leve isso com um certo ceticismo. Esse mapa não mostra onde as unidades estão. Se você olhar mapas sobre Pokrovsk, seja cético. Agora quero te dar uma perspectiva sobre Pokrovsk. Recebe muita atenção internacional e as pessoas estão exagerando na perda de Pokrovsk. Bem, a invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia já está em andamento há quase exatamente o mesmo tempo, assim como a Grande Guerra Patriótica contra a Alemanha e a Segunda Guerra Mundial para outros países civilizados, para nós. Na Segunda Guerra Mundial, os russos avançaram 2.500 quilômetros de Stalingrado a Berlim. Na guerra atual, o exército de Putin avançou 41 quilômetros. Vou tentar traduzir o que são cerca de 15 a 20 milhas de Donetsk até Pokrovsk. Olha isso. Então sim, quero dizer, a perda de Pokrovsk é ruim. É doloroso, mas você tem que olhar para o quadro geral aqui. O que significa que a Rússia está esgotando toda a sua capacidade ofensiva nesta cidade. A Ucrânia sabe disso. E eles estão absorvendo essa mão de obra, estão absorvendo esses sistemas de artilharia. Eles destroem, estão desgastando os russos. Quando Pokrovsk cair, a Rússia vai precisar de uma pausa operacional. Quero terminar este vídeo com uma nota engraçada e positiva. Meus amigos e eu trazemos para vocês as ovelhas da linha de frente russa.
Ela tem um colete à prova de estilhaços e uma garrafa de água na barriga caso fique com sede. Ela não quer ir para a linha de frente, assim como a maioria dos soldados russos, mas é forçada a isso como eles. É isso, né? Vamos colocar um F no chat pelas ovelhas da linha de frente da Rússia. Espero que essa ovelha sobreviva mesmo. Obrigado por assistirem, amigos. Até o meu próximo vídeo, meus amigos, que será na quarta-feira. Não deixem de voltar. Slava Ukraini e tchau.